Nunca desista, o estudo é um caminho de sucesso. Temos aqui ao meu lado Juliana Almeida, uma ex-aluna com um caso de sucesso para relatar para a gente, e eu tenho a liberdade de chamá-la de Ju, como sempre foi. Então, Ju, conta para a gente, desde aquele primeiro momento que você nos procurou, as dificuldades que você estava passando. Então, eu passei por algumas dificuldades na vida que eu não posso dizer que elas são dificuldades incomuns, porque acontecem com muita gente, só que ao mesmo tempo que acontecem com muita gente, eu acho que as pessoas, de certa forma, naturalizam isso. É como se a gente nascesse, cada um com um papel predestinado. E como se toda vez que você tenta desafiar aquilo, a primeira coisa que você ouve é que você não vai conseguir, que você não deveria estar tentando fazer aquilo. E a gente não ouve isso nem sempre diretamente, às vezes é muito implícito. É muito quando você tenta fazer alguma coisa e alguém te questiona de alguma outra forma. Por exemplo, eu vou falar da realidade das meninas porque é mais fácil para mim. A primeira coisa que você começa a escutar quando você cresce é: ah, mas por que você não tem um namorado? Ou, ah, por que o seu cabelo é assim? Por que você não faz as unhas? Por que você não usa roupa diferente? E aí você começa a entender, equivocadamente, mas mesmo assim, que quando você se foca no estudo, quando você tem outras ambições, como se aquilo fosse uma coisa errada, como se aquilo fosse alguma coisa que anda na contramão do que você realmente deveria fazer, que é aquele papel predestinado para você, e principalmente quando a gente fala da realidade de pessoas pobres, pessoas que não têm, muitas vezes, não são de uma classe social mais privilegiada, que é de basicamente casar, ter filhos e até exercer alguma profissão, mas não necessariamente aquela com que você sonha. Porque alcançar um sonho pra gente muitas vezes é posto como uma utopia e não como algo que você deveria fazer. Então, voltando à pergunta do Edu, porque eu falo muito, não tive dificuldades incomuns, apesar de serem tristes, porque basicamente eu tive uma infância confortável, mas que acabou quando os meus pais se separaram. E aí, quando meu pai se separou da minha mãe, eu comecei a passar várias dificuldades. E tanto é que o meu ensino médio eu fui para a escola pública, uma escola pública ruim. Eu lembro da minha professora da escola pública, ela ensinava alfabeto para a gente no primeiro ano do ensino médio. Ela falava assim: vocês não têm condições de aprender mais do que isso. Só que eu queria passar para direito. E aí eu tinha uma prima que estudava no GAU. E ela falou assim: olha, eu acho que eu consigo uma bolsa para você, uma escola muito boa e etc e tal. E eu vim fazer a entrevista com o Edu, mas o fato da vida é que eu estava entrando numa escola curso, que os alunos tinham aprendido toda a matéria do ensino médio até o 2º ano, e eu no 3º ano sabia o que eu tinha aprendido no 9º ano do 1º grau. Então, eu sabia que era um desafio grande. E aí, quando eu entrei no GAU, eu estudava. E eu me lembro que o meu pai não quis comprar livro para mim. Então, eu estudava com as provas antigas dos vestibulares que eu queria fazer. E aí eu me lembro que na época o bam era passar para direito na UERJ. Eu não consegui passar para direito na UERJ porque eu não tinha histórico de estudo, que não tinha base para isso, porque eu tinha perdido muitos anos do ensino médio. Mas eu consegui, para minha surpresa, com uma bolsa de 100% na PUC, porque a minha nota da redação foi muito boa. E eu fiz o meu primeiro semestre lá. E aí, depois da PUC, eu passei para a UF também, para Direito, que era o curso que eu queria. E aí foram basicamente essas 2 faculdades que eu estudei. Então, eu recordo claramente quando você veio falar comigo a primeira vez. Você falou assim: professor, o senhor não me conhece, eu quero uma oportunidade, o senhor não vai se arrepender e eu vou dar o meu máximo. Eu queria que você relatasse assim, qual foi a influência do GAU na sua vida? A influência do GAU foi a seguinte: não é difícil de explicar, porque eu me lembro que quando eu era criança, até o meu 9º ano, eu estudei em escolas muito boas. Então eu estava acostumada com uma realidade que, assim, aluno mal educado, criança que não quer saber de nada, não é novidade, eu acho que em lugar nenhum, né? Mas eu estava acostumada com uma realidade de professores que se dedicavam. E eu achava que todo mundo era assim. Eu nunca tinha parado para pensar que algumas pessoas não fazem isso porque amam o que fazem. Elas fazem porque
Infelizmente, se está num lugar que te paga e que se você não fizer você é demitido, você vai dar o seu máximo, mas é por interesse, não é porque realmente gosta do que faz. E aí eu enfrentei outra realidade quando eu fui para a escola pública, que eu via professores que falavam, eu vou me aposentar, eu não sou obrigada a dar aula para vocês, eu estou de saco cheio de dar aula para vocês. E que, ok, as crianças continuavam sendo mal educadas, mas o que eu percebia naquele lugar é que não era um lugar que se preocupava com o futuro das crianças que estavam ali. Se você queria estudar ou se você não queria estudar, não ia fazer diferença, porque você não tinha nem quem te ensinasse, você não tinha estrutura para aprender. Você não tinha, às vezes, um livro, você não tinha uma carteira que desse para sentar, você não tinha um professor que quisesse te dar aula. E quando eu vim para o GAL, para mim a diferença foi que eu entendi que existem pessoas que fazem o que amam e existem pessoas que fazem o que elas são pagas para fazer. Porque aqueles professores da minha escola pública, eu sei porque eles mesmos falavam que quando eles iam para as escolas particulares, eles não davam aquela qualidade de aula. E aqui no GAL eu vi, às vezes nem todos os alunos tinham o mesmo grau de interesse. A gente sabe muito bem que ser professor não é uma coisa 100% gratificante o tempo inteiro, que existem muitas dificuldades, mas mesmo assim eu vi professores vindo dar aula no domingo para uma pessoa só, se essa pessoa quisesse assistir. Então, acho que a influência que o GAL, muito clara que o GAL teve, eu não vou nem dizer só em termos de perspectiva de carreira, eu acho que até como pessoa. Foi a diferença que faz você fazer alguma coisa porque você ama e alguma coisa só porque você é pago para fazer. E principalmente a influência que isso tem na vida das outras pessoas, porque eu não teria passado no vestibular se não fosse pelo GAL. E se eu não tivesse passado no vestibular, eu não estava aqui. Eu não teria emprego, não estava indo para Londres. A minha vida seria completamente diferente se eu não tivesse conhecido pessoas que faziam o que elas amavam e porque para elas, se tivesse uma pessoa que quisesse aprender, era o suficiente para elas largarem a família delas num domingo às 7 da manhã. Então, acho que a influência para mim é muito clara. Você narrou um pouquinho que começou na PUC, foi para a UF. Desde que você começou na UF, qual foi a trajetória, estágio, empresas? Narra um pouquinho da tua experiência profissional. Quando eu entrei na UF, foi muito engraçado porque a faculdade ela é muito teórica. E aí, tudo bem, a gente entra no primeiro período. O primeiro período, para mim, é um pouco de desilusão, porque você entra com uma expectativa e você chega lá e vê que não é bem aquilo, mas ok. E aí tá bom, primeiro período, segundo período, e eu fui percebendo, caramba, eu tô no terceiro período da faculdade, ano que vem eu tô na metade, e eu não sei o que um advogado faz. Porque você fica aqui lendo livro e você não sabe como é que é o dia a dia daquilo, você não conhece todas as possibilidades. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você vai ser juiz ou então você vai ser delegada. Mas chega uma hora que você começa a questionar se isso é a única coisa que você pode fazer. E eu falei, eu preciso de um estágio, que eu preciso começar a praticar. Aí eu fui, consegui um estágio no BNDES, fiquei no BNDES quase 2 anos, só que o BNDES é um lugar que não contrata, por ser uma empresa pública. Aí ele já tinha uma proposta, o próprio BNDES já tinha uma proposta bem diferente daquelas que eram apresentadas como clássicas, que não era um servidor público típico, mas também não era uma empresa privada, era um meio termo. E aí já foi interessante porque me apresentou essa perspectiva. Mas aí, quando eu estava no BNDES, eu ainda não sabia dizer se, eu quero fazer concurso. Aliás, eu fui desanimando um pouco, porque eu acho que, não sei, tem hora que a máquina pública começa a parecer meio chata, porque a estabilidade, ela traz uma certa monotonia para as coisas, às vezes, também. Mas, enfim, aí foi 1 ano e meio, quando fechou meu último semestre do BNDES, eu comecei a procurar outros estágios. E aí eu lembro que eu comecei meu processo seletivo para Souza Cruz. A Souza Cruz falou, que é onde eu estou agora, a Souza Cruz falou assim para mim, eu te dou a resposta daqui a 2 semanas. Nesse período, um outro escritório de advocacia para onde eu tinha feito entrevista me chamou para começar o estágio. E eu fiquei naquele dilema, se eu esperar a resposta da Souza Cruz, que é para onde eu queria realmente ir, resposta não quer dizer que a resposta é boa. Eu falei, então eu vou para o escritório e deixa quieto. E aí, nesse escritório, eu conheci a minha chefe, que é a Clarice, que foi uma pessoa também que me deu uma lição de vida muito importante, porque 1 semana depois que eu estava no escritório, a Souza Cruz me chamou para começar o estágio. E aí eu falei assim, como que eu vou falar para a mulher que eu vou sair se eu acabei de entrar? Meu Deus, minha vida acabou. Mas eu tive que falar. E aí, sabe qual foi a reação da Clarice? A reação dela foi, nossa, parabéns para você, vai,
é uma excelente oportunidade. Eu fiquei assim, cara, como assim ela tá falando isso pra mim? Foi uma das, acho que a primeira lição de altruísmo que eu percebi numa pessoa, de se importar com o que é melhor para sua carreira. A Clarice naquele dia me ensinou o que era ser gestor de alguém. E beleza, fui para Souza Cruz e comecei na Souza Cruz. Aí isso em 2017 que eu entrei na Souza Cruz. Quando deu o final do ano, indo para 2018, faltava só 6 meses para eu me formar. Quando você se forma, o contrato de estágio aí tem obrigatoriamente que ser encerrado. E em escritório de advocacia ou em empresa, você contratar alguém envolve muita movimentação, porque você tem que ter dinheiro para contratar pessoas. E dinheiro não é uma coisa muito fácil, principalmente no contexto que a gente está vivendo do país, né? Resumindo, não sabia se ia ter vaga para mim. O que eu ouvi foi, continua fazendo seu serviço, acho que você precisa se expor mais, porque as pessoas precisam saber que você é boa, não basta ser bom, as pessoas têm que saber disso. Mas fui fazendo o meu. E na paralela disso, tinha o programa de trainee, que eu já conhecia, mas honestamente, eu nunca fui uma pessoa que teve a oportunidade de fazer 57 intercâmbios e nem falo 10 línguas. Falo inglês porque aprendi sozinha, mas assim... Então eu me inscrevi no programa de trainee bem com o pé no chão mesmo, sabendo o que eu ia encontrar pela frente. E aí tá bom. Só que uma semana depois que a inscrição para o programa de trainee encerrou, eu soube que eu ia ser contratada. E aí eu olhei para minha chefe e falei assim, você acha que eu tenho que desistir, né? Porque, poxa, a pessoa fez toda uma movimentação para contratar você. Não sei, não sabia se a pessoa ia se importar, se eu de repente tentasse uma outra oportunidade. Aí minha chefe falou, claro que não, continua, você tem que fazer o que é melhor para você. E aí eu fui e continuei no processo seletivo. Aí teve o dia da dinâmica de grupo. O dia da dinâmica de grupo, para mim, foi assim, um divisor de águas, porque... Só para vocês terem noção, foram 30 mil pessoas inscritas naquele ano, no programa. Chegaram na dinâmica de grupo umas 200 pessoas, talvez só para o meu departamento, era muita gente. E aí eu lembro que no meu dia da dinâmica, eles separaram a gente em salas, né? Eu fiquei num grupo com 8 pessoas e tá bom, aí o RH falou assim, a gente vai se apresentar. Aí a gerente do RH se apresentou, a outra gerente que estava fazendo nossa dinâmica se apresentou também, e começou as pessoas da sala a se apresentar. Eu fui a última, porque começou de lá até chegar em mim. E foi uma coisa surreal, porque era assim, tinha um garoto na minha dinâmica de grupo que tinha trabalhado na ONU. Tinha um outro garoto na minha dinâmica de grupo que tinha tido a própria empresa dele com, sei lá, 20 anos. Então, assim, resumindo, eu era mais nova, a pessoa menos experiente, então quando eu olhei assim, eu falei, gente, olha só, já tô aqui. Sabe aquela hora que você fala assim, agora só vai, mas assim, sem expectativa nem para mais nem para menos. E quando tinha o caso da dinâmica de grupo, que eu comecei a falar e comecei a perceber que eu conseguia contribuir, eu falei, caraca, eu aprendi alguma coisa trabalhando aqui na empresa, sabe? Isso foi muito legal. Eu comecei a perceber que algumas coisas, não é porque você é mais novo ou mais velho que você vai saber melhor. Depende da forma como você se desenvolve, e também depende do teu histórico, depende de muitas coisas. Beleza, e esse dia para mim já foi um gol só por ali. Só que aí depois eu soube que eu tinha passado para a entrevista final com o diretor e depois eu soube que eu tinha passado no programa. E aí foi isso, aí agora eu sou trainee na Souza Cruz, o programa de trainee ele tem duração de 1 ano e a ideia é que depois você se forme e seja um gerente da companhia. E aí tudo bem, aí nesse programa de trainee tem uma viagem no meio que é a viagem para Londres, porque a matriz da empresa é em Londres, que a Souza Cruz é parte de um grupo que a sede é na Inglaterra. Aí eles faziam um treinamento com a gente de 2 semanas e tal, foi a minha primeira viagem internacional. E aí eu fui lá, fiz o treinamento, nananana, e aí a gente conhece um monte de gente importante do grupo nesse treinamento. E aí eu lembro que a gente conheceu a Sabrina Cruz, que é uma gerente regional de RH. E aí, quando a gente fala de região, a gente está falando de grupos de países. Então, por exemplo, na nossa região tem 32 países. Ela, se eu não me engano, é gerente de RH para esses 32 países. E aí eles falaram assim, a gente está querendo abrir uma vaga de trainee para passar 6 meses aqui em Londres para o departamento de Lex, que é o meu departamento, são algumas áreas, inclusive jurídico, tudo no mesmo departamento, e outra para um outro departamento lá. Aí eu falei assim, tá. Tipo, show. Eu achei que ia ser eu achei que ia ser uma vaga qualquer, que ela ia abrir daqui a 2 anos. Eu sabia o que eles estavam pensando. Beleza. Voltei da viagem de Londres agora no dia 18 de março.
Aí eu voltei aquela correria, a área, uma correria só, e apresenta projeto e não sei o que não sei o que, e a rebimbaca da parafuseta, o negócio pegando fogo. Quando deu 2 semanas depois que eu voltei de Londres, a minha chefe de departamento, junto com a minha gestora direta, que é a minha gerente, me chamaram numa salinha. Aí eu pensei assim, elas vão falar alguma coisa de trabalho e tal. Aí minha chefe de departamento olhou pra mim e falou, Ju, eu tenho uma coisa pra te contar, que se eu fosse você, eu ia ficar muito feliz. Aí eu, tá, o quê, né? Aí ela falou, eles abriram essa vaga para trainee em Londres e parece que o time de liderança do meu departamento, só que para esses 32 países, se reuniram e falou assim, eles escolheram você para assumir a vaga, parabéns, você está indo no dia 1º de maio. Eu olhei para a cara dela, eu não sabia nem o que fazer com essa informação toda. Acabou que, por causa de questão de visto, questão burocrática, eu só estou indo na semana que vem, agora em junho, mas... Quando ela me contou aquilo, eu falei assim, gente, eu não estou acreditando no que eu estou escutando. Vamos só dar uma valorizada aqui. Volta um pouquinho. Quantas pessoas no processo seletivo? Olha, quando eles fizeram esse processo seletivo dessa vaga de Londres, eles olharam a minha região. A minha região, ela tem 32 países nela. Então, eles procuraram alguém nesses 32 países para assumir a vaga. Dentro do meu departamento, é um grupo menor de pessoas, mas eles olharam 32 mercados para escolher alguém. Estamos falando de um processo seletivo internacional. Quantos brasileiros presentes? Só eu. Eu fui a única que passou. Gente, Juliana representa o professor Eduardo, representa o Rio de Janeiro, representa o nosso Brasil. Nunca desista. O estudo é um caminho eficaz para o sucesso. Ju, qual é a mensagem que você envia para esses meninos e meninas, de maneira que eles tentem tirar uma palavrinha que hoje eu vejo muita gente colocando só na esfera religiosa, que é a perseverança. O que você pode passar para esses meninos e meninas para aplicarem na vida e linkar com a questão do estudo? Eu vou falar uma frase que foi dita para mim, na minha empresa, por uma gerente sênior, que, por sinal, também está em Londres agora. E é uma pessoa que, para mim, diz coisas assim... Eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas muito enriquecedoras ao longo da minha carreira, inclusive a minha gerente direta agora. O nome dela é Amanda. Olha eu aqui falando o nome das pessoas publicamente, mas ok. Mas essa pessoa que me disse isso, ela me disse uma frase que... Eu espero que os meninos me entendam, mas eu acho que eles deveriam pensar sobre isso. Ela falou assim para mim, você tem que decidir o que é inegociável para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei o meu discurso dizendo que quando a gente não está numa classe social mais privilegiada, quando a gente quer qualquer coisa na vida, que não seja óbvio, que não seja um lugar que já foi preparado para a gente... A primeira coisa que você escuta, direto ou indiretamente, seja na cara mesmo, porque tem gente que fala, ou seja em comentário colateral sobre a roupa que você usa, sobre por que você não sai mais ou por que você não faz mais assim ou mais assado, é no final do dia que você não vai conseguir, que você não devia estar tentando. Mas eu acho que se você quer perseverar, a primeira coisa que você tem que descobrir é do que você não abre mão. Você diz que você tem um sonho. Por que você sonha com aquilo? Pensa sobre isso um pouco. Porque se você, a partir do momento que, para mim, você descobre por que você quer alguma coisa, você tira combustível para ir mais longe, às vezes mais longe do que as pessoas pensavam. Porque, no final do dia, só quem sabe do que você precisa e o que você quer é você. Então, assim, nem todas as... E eu tô falando isso porque também nem todas as carreiras têm mesmo glamour, não. Tipo, é muito fácil você falar que sonha com medicina, que sonha com direito, que sonha com engenharia. E mesmo assim, mais ou menos, porque se você tentar uma, duas e não passar, já vai ter gente falando para você desistir. Mas experimenta falar que você sonha com produção cultural, que você sonha com dar aula, que você sonha em fazer faculdade de história. Você vai ouvir mais ainda. Mas por isso que eu faço questão de falar essa frase. Você tem que definir por que você quer as coisas. Por que você sonha em ser professor? Por que você sonha em ser médico? Até porque até remetendo um pouco do que eu disse também, tem muita diferença entre quem faz o que faz porque ama e quem faz o que faz porque é pago para isso. Então, assim, não seja médico só porque dá dinheiro, não seja advogado só porque dá dinheiro, até porque eu tenho licença para falar porque eu fiz essa faculdade.
não é bem assim não, tá? Para você ganhar dinheiro fazendo as coisas, você tem que ser bom. E você só consegue se dedicar quando você ama o que você faz. Então você provavelmente está perdendo seu tempo se você pensar dessa forma. Mas não é todo mundo que vai te dizer isso. Então, assim, define por que você sonha com alguma coisa, por que aquilo é importante para você e corre atrás. Porque só você pode saber do que você precisa e o que você quer. E você é a pessoa que mais vai se beneficiar por correr atrás disso. Porque, afinal de contas, é da sua vida que a gente está falando. Então, se eu tivesse que deixar algum recado, seria esse. Então, gente, eu acho que o Papai do Céu me ajudou muito, me iluminou muito nessa vida. Sempre que eu posso, eu tento colaborar, tentando transformar o meu mundinho e ajudando as pessoas. Já tentei ajudar várias pessoas. Mas, Ju, eu me orgulho imensamente de Papai do Céu ter te colocado na minha vida, de eu lembrar daquela menina que falava para mim assim: professor, me dê uma oportunidade, que o senhor não vai se arrepender e eu vou me dedicar ao máximo. Não me arrependo e lhe digo, você me surpreendeu ao máximo. Obrigada, professor. Parabéns para você também, para vocês todos do GAL, né? Obrigado. Meninos, nunca desistam. O estudo é um caminho eficaz para o sucesso.